Voltando ao nosso curso gratuito de uso capião, paramos nas modalidades de uso capião, iniciando agora a parte 2. Não se perca aí na ordem dos vídeos, tá? Se você está vendo este vídeo de forma inicial, verifica aí que vai ter uma parte 1 para você ver. Então, gente, modalidades de uso capião. Isso, pessoal, essas modalidades variam muito de acordo com o autor, tá? Vão ter autores que vão trazer menos modalidades. Eu optei por pecar aqui pelo excesso, tá? Então trouxe mais modalidades do que costumeiramente são encontrados aí, principalmente em resumos para a OAB, tudo. Eu pequei pelo excesso aqui, trouxe as mais importantes, obviamente, né? E eu destaco aqui essas 4 primeiras, como assim as obrigatórias que todo mundo traz, mas optei também por trazer as outras 4 aí, além da uso capião tabular ou documental, que não é bem uma modalidade não. Mas vamos lá, vamos por partes. Uso capião extraordinária, ordinária, constitucional ou especial, né, que aí vai ter a urbana ou rural, a coletiva urbana, a urbana por abandono do lar, ou familiar ou conjugal, a indígena e a do artigo 68 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa aí do artigo 68 do ADCT vai trazer sobre questões quilombolas, mas a gente vai ver. E tem que lembrar, gente, que quanto a bens móveis, a gente vai ter tão somente extraordinária e ordinária. Então, todas essas outras aqui, ó, a gente vai estar falando de modo de aquisição de propriedade imobiliária. Para bens móveis, extraordinária e ordinária. Ótimo. O que seria essa uso capião tabular ou documental? Gente, essa uso capião tabular ou documental, por que ela não é bem uma modalidade? Porque vai ter uma modalidade por trás dela. Só que ela é tão somente para sanear uma titularidade aparente por conta da presunção de legitimidade do registro associada à boa-fé do adquirente. Então tem um registro que não deveria estar lá. Só que ao invés de dar um problema, né, nesse registro, anular esse registro, verifica-se que ocorreu a uso capião. Como ocorreu a uso capião, se faz a uso capião tabular ou documental para regularizar toda a situação. Então ela é para sanear a titularidade aparente. A pessoa tem até o registro, mas esse registro tem algum problema. Então, para sanear essa titularidade aparente, o cartório resolve essa situação com a uso capião tabular ou documental. Então, por isso que a gente fala que ela não é bem uma modalidade, porque vai ter uma outra por trás. E aí a gente inicia com a uso capião extraordinária para bens imóveis, tá? Para bens imóveis. E aí eu quero destacar para vocês que vai ter uma disposição no caput do artigo 1238 e vai ter uma disposição também no parágrafo único. Então é como se a gente pegasse a uso capião extraordinária e dividisse em duas, fizesse uma chave aí com 2 linhas para a gente trabalhar. Vamos primeiro no caput. Aquele que por 15 anos, então olha o prazo, 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu. Olha o possuir como seu aí, a intenção de ser dono, o animus domini. É um imóvel, adquire-lhe a propriedade. E aqui não vai ter os elementos acidentais, olha só. Independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, quais requisitos que a gente tem?
posse mansa e pacífica. E quando a gente fala de posse mansa e pacífica, é sem perturbações, sem interrupção, nem oposição, não tem ninguém tentando reaver a propriedade. Prazo de 15 anos, o animus domini, né, que é a intenção de ser dona, lá, possuir como seu, e além disso, né, pessoal, o bem tem que ser usucapível. O objeto tem que estar dentro da licitude, tem que ser um bem usucapível. Esse é o caput do 1238. O que eu quero destacar? A sentença, quando a gente fala de uso capião, ela não é constitutiva, ela é meramente declaratória. Então, uma vez que eu preenchi os requisitos da uso capião, eu já adquiri a propriedade. A sentença vai tão somente declarar. Eu não preciso da sentença para ser proprietário. Uma vez que eu já preenchi os requisitos da uso capião, eu sou proprietário. A sentença vai meramente declarar uma situação que já existe. Ela não vai me tornar proprietário. Eu já sou proprietário. A sentença tão somente declara para fins de regularização. E aí vem o parágrafo único que eu falei para vocês. No parágrafo único, o prazo deixa de ser 15 e é reduzido para 10 anos. Aí o que eu falei para vocês? Se reduz o prazo, aumenta os requisitos. Então, olha só. O prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 se houver uma posse qualificada pela função social. E essa posse qualificada pela função social é chamada de posse-trabalho ou posse funcional. Olha só o artigo aqui, ó, entre aspas. Então, coloquei entre aspas aqui. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, acrescentou requisitos, reduziu o prazo. Então, essa é a uso capião extraordinária qualificada pela função social. E aí eu fiz uma tabelinha para vocês. Essa é a hora de dar o print. Então, olha só, temos a uso capião extraordinária. E aí a gente divide ela em duas. A posse pode ser simples ou pode ser qualificada. Qualificada pelo quê? Pela função social, que é a posse trabalho ou posse funcional. Ótimo. Vamos na posse simples. Posse simples, 15 anos, né? 15 anos. E aqui a pessoa não precisa residir no imóvel, não precisa desenvolver atividade produtiva, precisa não. Tem que só preencher os requisitos do 1238 caput. Já a qualificada pela função social, ela exige, né, que a pessoa resida no imóvel ou desenvolva a sua atividade produtiva no local. E com isso, além dos outros requisitos, o prazo reduz para 10. Então, uso capião extraordinária, como regra, prazo 15 anos. Mas, se tiver uma posse qualificada pela função social, prazo de 10 anos. Essa é a extraordinária. Perfeito? Beleza? Vamos para ordinária. E aqui, ordinária, continuando em bens e imóveis. Depois eu vou falar com vocês dos bens móveis, tá? Vamos na uso capião ordinária. Ela já vai estar no artigo 1242. E aqui também vai ter a divisão, tá, gente? Também vai ter a divisão nas duas, né, ramificações que eu falei com vocês. Mas vamos primeiro no caput, tá? Vamos primeiro no caput. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. O que mudou para esta ordinária? Os elementos acidentais. Justo título e boa-fé. Justo título e boa-fé.
E de acordo com o artigo 1201, parágrafo único, a gente tem, né, que aquele que tem o justo título vai ter a presunção de boa-fé. Claro que é uma presunção relativa, né, uma presunção relativa, mas se tiver o justo título, vai ter a presunção da boa-fé. Beleza. Então, extraordinária, 15 ou 10. 15 pós-simples, 10 pós-qualificado. Vamos no de 15, né? Vai ser exigir lá o animus domini e o prazo de 15 anos. Aqui na ordinária, o prazo já é de 10, porque exige justo título e boa-fé. Ótimo. Mas eu falei que tem a ramificação. Aí aqui, no parágrafo único, a gente pode reduzir para 5. Então aqui a gente pode reduzir para 5 anos o prazo de 10. Mas, obviamente, vai ter que ter a posse qualificada. Ah lá, posse qualificada pela função social. E aqui o que seria? Né? O que seria? Vai ter que estabelecer a moradia ou realizar investimento de interesse social e econômico e mais 2 requisitos: aquisição onerosa e o registro. Aquisição onerosa e o registro. Olha só o 1242, parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Vamos supor que já preencheu os requisitos e ainda não tinha sido cancelado o registro. Pode fazer qual? Aquela tabular ou documental que eu já mencionei para vocês. E aqui, obviamente, podemos fazer mais uma tabelinha. Então já falamos aqui da extraordinária e agora a gente fala da ordinária, que vai ter a posse simples, 10 anos. Qual que é a diferença para a extraordinária? Aqui tem que ter justo título e boa-fé. E tem também a qualificada pela função social. Reduz o prazo em 5 anos. Então passa para 5. Mas aqui vão ter mais requisitos. Além dos requisitos da ordinária, né, que a gente pode falar justo título e a boa-fé, vai ter que ter a função social acrescida da aquisição onerosa e do registro. São mais requisitos ainda. Então sempre lembra, quanto mais requisitos, menor o prazo que a gente tem. Essa é a uso capião ordinária. Ótimo. Vamos fechar aqui com os bens móveis antes de mudar a modalidade. Gente, uso capião em bens móveis, eu falei para vocês que só vai ter as modalidades extraordinária e ordinária. Artigo 1261 para extraordinária, 1260 para ordinária. Extraordinária é a que tem o prazo maior. Então, 5 anos. 5 anos. Ordinária é aquela que, além dos requisitos da extraordinária, exige justo título e boa-fé. Consequentemente, 3 anos. Então, vamos passar por todos os requisitos para a gente gravar. Olha só, extraordinária, posse mansa e pacífica, ininterrupta e sem oposição, prazo de 5 anos e animus domini, que é a intenção de ser dono. A ordinária, além disso tudo, justo título e boa-fé. Consequentemente, reduz o prazo para 3 anos, ok? Então, com isso, a gente viu a uso capião extraordinária e a ordinária. E agora, a gente tem que passar para uso capião constitucional especial, que pode ser urbana, e aí a urbana a gente vai chamar de pró-moradia ou pró-mísero, e lembrando que os requisitos estão tanto no Código Civil quanto na Constituição. E temos a rural, que a gente vai chamar de pró-labore. Então, gente, só pelo nome
Urbana pro moradia vai ter alguma coisa a ver com moradia. Rural pro labore vai ter alguma coisa a ver com o trabalho. E a rural vai estar lá na Constituição, artigo 191, e no Código Civil, artigo 1239. Mas cumprindo o compromisso que eu tenho com vocês de fazer os vídeos picados, né, para que você possa se concentrar melhor, a uso capião constitucional especial urbana eu deixarei para a parte 3. E que você vai clicar aí para a gente dar sequência do nosso estudo. Beleza? Então, valeu! E não esquece de clicar aí na parte 3 não. Abraço!